Igreja amada do Senhor Jesus. Amém. Quando tu entenderás que tu és amado, amada, quando a minha igreja entenderás que é amada, quando a minha igreja entenderás que sou eu que governo, amém, que rejo as suas vidas. Aleluia. Quando a minha igreja entenderás que não é como você quer, que não é como você planeja, mas que é conforme Ele ordena, que é conforme Ele direciona, que é conforme Ele dita as regras. Ele quem rege, Ele quem governa, Ele que diz faz, faz e tudo se faz. É Ele que diz basta e tudo cessa. É Ele que rege, é Ele que governa. Se é Ele que rege, se é Ele que governa, por que que eu e você estamos preocupados com tantas coisas, com tantas aflições que nos vêm todos os dias? Por que que a alma de muitos aqui hoje se encontra em aflição? Por que que a alma de muitos se encontra em angústia? Por que que a alma de muitos se encontra em desespero? Se é Ele quem governa. Ou será que Ele só governa quando eu permito? Ou será que Ele só governa quando eu digo, eis-me aqui? Não. Ele governa para todo o sempre. E os céus dizem amém, porque os céus e a terra é governado pelo poder que emana do trono dele. Amém. Não é do Planalto, não é dos três poderes, mas emana do trono dele. É do trono dele que emana todas as coisas, queira você ou não. Queira você ou não, aceite você ou não, é Ele quem rege, é Ele quem governa. Mas nós também devemos entender que existe muitas coisas que nós vivemos que Ele permite. Não que Ele tenha prazer nessas coisas, mas Ele permite, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. Mas diante de todas as coisas que nós temos visto e vivido, eu quero te desafiar hoje a verdadeiramente a se render aos pés da cruz, a se render diante deste altar de Deus, a se render diante do trono da graça, porque Ele é o único que pode nos sustentar. Ele é o único que pode promover bênçãos sobre as nossas vidas. Ele é o único que pode nos trazer a cura e a libertação que nós necessitamos. Então eu torno a te perguntar o que Deus iniciou nesta noite. Por quê? Porque nós, a igreja do Senhor, a
ainda duvidamos do seu amor? Por que nós ainda duvidamos da sua bondade? Por que nós ainda duvidamos da sua graça? Por que nós ainda duvidamos da sua misericórdia? Ah, pastora Cristina, você está enganada dizendo tudo isso. Se eu estou enganada, queridos, eu nunca conheci a Cristo. Eu tenho convicção que essas palavras não são minhas, mas é daquele que rege. É daquele que rege. É daquele que reina. É daquele que dita as regras. É do grande eu sou. É daquele que tudo pode. É daquele que tudo faz nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero ler aqui nesta noite algo que todos nós conhecemos, mas que o Senhor quer nos despertar nesta noite. Abra a sua Bíblia no Salmo 51. Mas logo o Salmo 51, tanto sofrimento, tanta dor, por escolha errada. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Forte, né, queridos? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, glória e louvor é o Senhor. Nós estamos aqui unicamente para te exaltar, para glorificar o teu santo nome, para reconhecer que somos falhos e pecadores, mas que somos sedentos do teu amor e da tua misericórdia. Por isso, papai querido, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em trabalhar nos nossos corações nesta noite, a começar em mim, e nos revelar a profundidade do poder da tua palavra, a profundidade de um coração quebrantado na tua presença, de um coração que se humilha diante do Senhor e se rende para que a sua vontade seja cumprida. Nós glorificamos a ti e dizemos ao Senhor que o Senhor tem total liberdade de agir nas nossas vidas e na sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Esse salmo ele é conhecido de todos nós, conhecido como Salmo de Davi. Nós sabemos quem foi Davi, porque a Bíblia nos relata muito a seu respeito. Nós sabemos que Davi,
veio de uma família humilde, de um lar humilde, o 8º filho de Jessé, e que era um pastor de ovelhas. A Bíblia nos relata isso. Mas Davi passou por muitos desafios, passou por muitas lutas, por muitas adversidades, para entender que quem regia a sua vida, que quem governava a sua vida, é Deus. Deus regia a sua vida, Deus governava a sua vida. Foi assim, e ele foi crescendo nessa dependência de Deus. Mas o Salmo 51, ele vai nos revelar a fragilidade do homem, mas ele também nos revela a grandeza do amor de Deus sobre a vida do homem. Aqui se tratando de Davi, mas este amor, essa grandeza da benignidade, da bondade de Deus, é sobre toda a humanidade, principalmente sobre aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós devemos entender que tudo acontece primeiro nos céus, tudo acontece primeiro no reino do Espírito. É de lá que sai a ordem para que eu seja abençoada. É de lá que sai todo o comando sobre toda a terra. A terra está sobre o comando de Deus. Tudo o que acontece, primeiro tem que ter permissão de Deus. Então a gente entende que houve uma liberação de Deus para que Davi fosse tentado em determinadas áreas da sua vida. Assim como eu e você podemos ser tentados em determinadas áreas das nossas vidas. A ordem tem que partir do altar, do trono. É de Deus que vem a ordem. Deus permite, não que Ele tenha prazer na queda do homem, mas Ele permite para que o homem seja provado. Porque quando nós somos provados, nós podemos ser aprovados ou podemos ser reprovados. Então Davi caiu neste contexto que revela o Salmo 51. Então, se a ordem sai primeiro do trono de Deus, eu devo entender, nós como igreja devemos entender que todas as direções para as nossas vidas está no altar de Deus. É lá que eu vou encontrar a solução para os meus problemas. É lá no trono de Deus que eu vou encontrar a resposta para aquilo que eu necessito no dia de hoje. E quando a gente fala do altar de Deus, do trono de Deus que se assenta nas mais altas nuvens, que Ele rege, que Ele governa, nós devemos entender que quando existe um altar, também se existe um trono. E nós devemos entender que nós somos alvos de Deus para sermos instrumentos para o crescimento do seu reino. Mas também devemos entender que nós somos alvos do inimigo, que tentará fazer de tudo para que o projeto de Deus não seja cumprido nas nossas vidas. Ele fará de tudo para me tirar do caminho, para tirar a igreja do Senhor do caminho, para tirar a igreja do Senhor do propósito, porque assim os planos de Deus podem ser frustrados nas nossas vidas. Mas Deus, Ele é soberano. Tudo o que acontece nas nossas vidas tem um para quê e um porquê. Através de tantas adversidades que Davi passou, Deus estava formando ele. Deus estava ensinando ele a ter confiança em Deus. Deus estava conduzindo ele a ter comunhão com Deus. E às vezes a gente se pergunta, né? Porque nós somos ótimos para questionar as coisas, principalmente as coisas erradas. E às vezes a gente se pergunta, se Davi tinha tanta comunhão com Deus, por que ele caiu nesse contexto? A própria palavra vai nos dizer, vigiai e orai. Muitas vezes nós oramos, mas não vigiamos. E a palavra de Deus, vigiai e orai. Então o inimigo vai fazer de tudo para tentar derrubar a igreja do Senhor, para que os projetos de Deus sejam frustrados,
no mundo, na humanidade, no contexto da igreja. Mas eu quero te dizer nesta noite que você é um instrumento escolhido por Deus para trazer crescimento para o reino dele. Amém. Se você já imaginou, ou se você já sonhou o que Deus tem a seu respeito para se cumprir, quantos aqui entendem o que Deus tem através da sua vida? Levanta a sua mão. Poucos, né? Nem todos entendem o que o Senhor tem através da sua vida. Eu quero te dizer que aquilo que você sonhou, que aquilo que você imaginou, é bem maior do que Deus tem acerca da sua vida. Porque por mais que você tenha pensado da forma correta, o seu pensamento, o seu conhecimento é pequeno e limitado diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então, quando nós olhamos para Jeremias 29, versículo 11 a 13, vai dizer ali: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a buscar a mim, e eu vos ouvirei. E o Senhor ainda completa: eu mudarei a vossa sorte. Nós o acharemos quando nós o buscarmos de todo o coração. Então o plano que Deus tem para a sua vida é bem maior do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você sonhou até agora, daquilo que as suas mãos apalpou, daquilo que você vivenciou. Eu sei, às vezes a nossa jornada se faz cansada, às vezes nós estamos exaustos, cansado. Às vezes a gente chega diante de Deus e pergunta: Senhor, até quando eu vou ter que esperar? Senhor, até quando? Já esperei um mês, um ano, 10 anos, até quando? Mas eu quero te dizer, não perca a sua esperança, porque ordenando Deus liberando a sua ordem do seu trono, nada poderá impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Amém. Quando nós olhamos para o histórico de Davi, quando nós olhamos para a sua biografia, nós vamos ver ali que ele era o 8º filho de Jessé. Os estudiosos dizem que ele não era filho da mesma mãe que os outros 7 irmãos. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. Isso é uma fala minha, a Bíblia não diz isso, mas a gente subentende. Ele era pastor de ovelhas. Ele era totalmente oprimido ali dentro da sua casa. Mas Deus pega aquele menino e faz um novo histórico. Deus relata uma nova história para aquele jovem, porque ele era tudo isso que eu já disse. Mas se você continuar acompanhando a história de Davi, você vai ver que além de pastor de ovelhas, certa feita, ele ainda moço dentro da sua casa, lá no meio do pasto, ele é chamado pelo profeta Samuel e ele é ungido rei, como ainda criança dentro da sua casa, diante dos seus irmãos que o humilhavam. Depois disso, de repente, ele se torna tangedor do rei Saul. Ele tinha que tocar na sua harpa para que aquele homem perturbado recebesse um alívio. Olha como Deus foi trabalhando a vida de Davi. De repente, aquele moço franzino, sem capacidade alguma, sem tantos estudos, é levado como mensageiro e portador de alimentos na guerra para os seus irmãos, para que trouxesse notícia ao seu pai. Dos irmãos que eram valentes, guerreiros, conhecidos como guerreiros renomados. E ali ele chega e ele se revela quem ele é verdadeiramente. Porque quando ele ouve a afronta que estava sendo liberada para o Deus vivo, ele diz: eu vou guerrear, eu vou enfrentar este gigante. E ele enfrenta o gigante Golias e ele se revela como um grande guerreiro. E a partir de ali, houve uma grande divisor na sua vida.
Porque a partir dali ele continuou crescendo. Deus continuou dando a ele direção e a sua história foi sendo escrita. De repente, anos mais tarde, ele se passa por louco. Interessante, né? Como que um homem com todo esse potencial, de repente é tomado de um medo e se passa por louco diante do império do rei Axa. Porque ele estava com medo dos seus inimigos, ele se passa por louco. Então, assim, se a gente for vendo a caminhada de Davi, às vezes a gente fica sem entender. Mas Deus, ele tem um propósito em tudo. Então ele se passa ali por louco, passa anos depois, ele é coroado rei em Judá. Aquilo que aconteceu lá atrás na sua infância, agora é reforçado, é consumado, quando ele se torna rei de fato e de verdade em Judá. Mas sabe o que é interessante de toda essa biografia de Davi? Que tudo isso não é o principal. Mas o principal que eu considero, que eu acredito que a Bíblia também considera, é que ele foi conhecido como um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Aquele que mesmo nas suas imperfeições, mesmo nas suas lutas, mesmo nas suas dificuldades, Deus enxergou nele um coração de adorador. E isso é sublime. Sabe o que Deus diz para mim e para você hoje? Você é falho, você é falha, eu sou falha. Mas o Senhor quer verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. É isso que o Senhor quer. Você entrar e sair todos os dias não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua história é a sua comunhão com Deus. O que vai mudar a sua história e que vai te dar uma biografia assim como a de Davi, que foi reconhecido como um verdadeiro adorador, é os seus momentos de intimidade com o Senhor. Salmo 25, versículo 14, eu amo esse versículo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer ao Senhor? Tenha intimidade com Ele. Quer conhecer ao Senhor? Se prostre diante dEle. Está passando luta na sua vida? Se prostre diante do Senhor. E Ele vai mudar a sua história, assim como Ele mudou a de Davi. Aleluia. É como diz, né, a música, Davi era um improvável. O pastor Blas gosta demais dessa frase, né? Ele era um improvável. Ele era um rejeitado. Alguma vez na sua vida você já sentiu rejeitado? Eu já. Eu acho que a maioria de nós, ou todos nós. Mas mesmo Deus sabendo que muitas vezes a gente se sente assim, Ele simplesmente decidiu nos amar. Ele decidiu escrever a nossa história. E eu quero te dizer, assim como Davi passou por um momento de luta, de angústia, de aflição, e chegou a escrever este salmo, deixar este salmo para nós, revelando a sua fragilidade, revelando o seu momento de queda. Assim como ele deixou, nós devemos absorver isso para as nossas vidas e olhar para este salmo e buscar no Senhor o firmar as nossas vidas nele. Porque se tudo acontece no altar de Deus, no trono de Deus, nós devemos entender que se há um altar nas nossas vidas, porque 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos um altar dentro de nós.
E neste altar que há em nós, existem 3 pessoas que podem governar este altar. Eu posso me assentar e governar a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu vou onde eu quero. Eu faço como quero. Entendeu? Eu posso governar a minha vida. Só que às vezes a minha cegueira espiritual ela é tão grande que eu não vou perceber que eu estou afundando. Porque com certeza as minhas escolhas, as escolhas do meu eu, da minha alma, não me levarão para perto de Cristo. Então, quando o nosso eu, a nossa vontade, governa a nossa vida, nós temos a tendência de fracassar. Agora, quando o inimigo, isso é só uma simbologia, tá, irmãos? Não que o pecado, ele é preto, mas eu vou simbolizar aqui o inimigo. Quando o inimigo se assenta no nosso santuário, no trono da minha alma, do meu coração, quando ele se assenta e ele governa, eu me torno cega espiritualmente para as coisas de Deus. E aí o inimigo vai reger a minha vida. E Satanás, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E por um momento de falta de vigilância, isso aconteceu no Salmo 51, aconteceu na vida de Davi. Ele se deixou levar pela sua vontade. E o inimigo acabou governando aquele momento da sua vida. Então, quando Satanás está sentado no trono da minha alma, do meu espírito, eu não vou viver uma vida de bênção, mas vou viver uma vida de destruição. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele passa a se assentar no trono do meu coração, da minha alma, do meu espírito. E é Ele que vai dizer: Cristina, faça isso. Cristina, não faça aquilo. É Ele quem vai reger a minha vida. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, mas na presença do Filho de Deus, que deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Então nós devemos permitir que o trono que está dentro do meu coração, no meu espírito, seja um trono aonde o Senhor Jesus reina e governa para todo sempre. Porque se Ele governar a minha vida, se Ele estiver sentado no trono do meu espírito, tudo que eu fizer vai redundar em glória ao seu nome. Vai redundar em vergonha para Satanás e seus demônios. Vou ter que abrir mão, sim, claro, da minha vontade. Vou ter que abrir mão dos meus projetos e dos meus planos para viver os projetos dele, para viver a vontade dele, para viver aquilo que ele rege, aquilo que ele quer ordenar sobre a minha vida. E quando eu estava ali no altar, nós temos travado grandes batalhas. Às vezes, vocês, irmãos, não entendem as batalhas que o Ministério de Libertação trava. Mas nem tudo é para entender também. Nem tudo eu também entendo. E o Senhor falava o tempo todo comigo: firmai, firmai o meu altar. Firmai, firmai o meu altar. Firmai o meu altar. Firmai o meu altar. E o Senhor não cessava de falar, Ele me levava de um lado para o outro e dizia: firmai o meu altar. E que altar é esse? Esse altar de pedra está firmado. Se você pisar lá, você vai ver que está firme, está seguro. Mas o Senhor quer firmar o altar dos nossos corações. Que o altar dele nos nossos corações esteja firmado, alicerçado nele. Amém. Sabe, então o tema nosso é isso. O tema dessa mensagem é firmar o seu altar. Deixe que Deus esteja sentado no trono da sua vida.
vida. Deixe que Deus direcione, te conduza. Porque, queridos, é muito fácil subir neste altar ou em qualquer outro altar, cantar, se mostrar adorando. Mas isso, para os homens, muitas vezes soa muito bem. Mas não é para os homens que tem que soar, é para Deus. É Deus que tem que ver essa adoração e tem que aprovar, sabe? É Deus que tem que olhar e dizer assim: o meu servo hoje foi valente, ele travou a minha batalha. Porque quando nós estamos adorando, nós estamos guerreando, batalhando diante de Deus, nós estamos dissipando com as trevas e estabelecendo o reino de Deus, não só sobre a igreja, mas sobre a nossa nação. Às vezes nós não entendemos a dimensão das coisas espirituais. Ou vocês acham que este momento de adoração, de louvor, de conhecimento da palavra é só para nós aqui presentes? Não, ela ecoa nos céus. Ela ecoa, principalmente a adoração, ela ecoa onde a sua voz não pode chegar. A soberania de Deus, ela é inexplicável. Os projetos de Deus, eles são inexplicáveis. Os fundamentos de Deus, jamais nós vamos entender a profundidade de cada um deles. Mas Deus firma, Deus faz realizar, Deus faz acontecer. E um dos altares que nós devemos firmar na nossa vida, que o Senhor me disse, é a questão da oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Mas nós temos que orar, mas também nós temos que vigiar. Porque quando eu oro, eu me conecto com Deus. Eu vou colocar isso aqui, ó, que Davi pôs diante de Deus. Eu vou me desnudar na oração diante de Deus. Senhor, eu sou falha, eu sou pequeno, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu vou me conectar com Deus, eu vou expor a Ele a minha fragilidade, as minhas falhas. E Ele vai me ouvir, e Ele vai me perdoar, porque Deus, Ele é Deus perdoador. Amém. Foi para isso que Cristo veio, para destruir com as obras do inimigo nas nossas vidas. Então, o primeiro altar que eu tenho que firmar é a oração nas nossas vidas. Não estou dizendo que você tem que estar aqui dentro da igreja 24 horas, não. É andando no carro, é no seu trabalho, é na cozinha, em todos os lugares que você estiver. Se o seu coração estiver ligado com Deus, você vai ouvir Ele aonde você estiver. Nós precisamos nos conectar com Deus, não só nos momentos de lutas e dificuldades. Segundo altar que nós devemos firmar nos nossos corações. Eu estou falando firmar altar, queridos, porque cada altar que eu disser aqui, quem está sentado nele é o Senhor Jesus. Amém. Porque se o Senhor Jesus estiver assentado nele, tudo que eu disser aqui de firmar o altar, eu vou estar reforçando a presença dele e o direito legal dele estar assentado no trono. Porque eu quero que o Senhor Jesus esteja sentado no trono da minha vida e da igreja, sem momento algum se ausentar dele. Sabe por quê? Porque há momentos que nós queremos dividir o altar, né? Ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo a minha carne, a minha vontade, ora eu sirvo a Deus, ora eu faço aquilo que o inimigo está me conduzindo a fazer. Ah, mas só isso aqui não vai quebrar minha comunhão com Deus, não. Engano seu. No altar só existe espaço para uma pessoa. Então você tem que ter autenticidade na sua escolha. Por isso nós precisamos reforçar o nosso altar todos os dias. Todos os dias eu tenho que dizer: Senhor Jesus é o Senhor quem governa, Senhor Jesus é o Senhor quem determina, Senhor Jesus é o Senhor quem faz. Porque se eu der liberdade para o inimigo, em algum momento da minha vida,
assim como Davi caiu e deixou um exemplo para nós da sua queda, nós também estamos sujeitos a cair no mesmo erro, no mesmo pecado. Eu digo no mesmo erro, talvez no mesmo erro no sentido de não na mesma prática, mas naquilo que é pecado. Porque pecado é pecado e ponto. Pecado não é só prostituição, não é só o adultério, não. Mentira é pecado. Então, quando eu digo assim, eu estou dizendo o pecado no geral. E é tão interessante o nível de entendimento que Davi teve com relação ao pecado, que ele chega a dizer que para que Deus não retirasse dele a sua presença, para que Deus não retirasse dele o seu Santo Espírito. E é tão interessante, queridos, que ele, na profundidade, na intimidade que ele tinha com Deus, ele entendeu isso. E se ele permanecesse daquela forma, ele continuaria a cada dia mais caindo. Porque um abismo leva a outro abismo. E é tão interessante que, às vezes, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar o que eu quero dizer. Quando nós olhamos para a história de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 12, o profeta Natan chega diante do rei Davi e conta uma história para ele, mais ou menos assim. Olha, rei, havia numa cidade 2 homens, um pobre e um rico. E chegando um viajante, aquele homem rico não quis tomar do seu rebanho, mas foi lá, tomou a cordeirinha do homem pobre, E aí o Senhor, aí Davi nem espera ele concluir toda a história, e ele fala assim: tal homem deve morrer e deve restituir 4 vezes a cordeirinha que foi tomada. Agora eu fiquei pensando, falei: Senhor, se o profeta Natan tivesse chegado no rei Davi e falado assim para ele: ó rei Davi, você adulterou, você matou Urias, você está em pecado. Será que o julgamento dele teria sido o mesmo? Será que o julgamento dele teria sido o mesmo? Porque quando ele deu a sentença de morte, ele não sabia que se tratava dele. Aí o profeta fala assim para ele: tal homem é você. Aí, como diz o nosso ditado, a ficha caiu. Aí o que ele fez? Ele correu para os pés do Senhor. Que esse é o melhor lugar de se estar. Amém. Sabe o que eu aprendo aqui? O que eu fiquei pensando aqui? E quando eu peco? Vamos supor, eu pequei, eu menti. Vamos colocar uma coisinha leve, né? Porque crente não tem pecado absurdo, né? Só Davi, né? Eu menti, você mentiu. Ah, mas você vai pagar pela sua mentira. Aí você fala assim: e você não vai não? Não, eu já pedi perdão. Entendeu? Eu já pedi perdão, já estou absolvida. Entendeu? Então, às vezes, nós, igreja do Senhor, a gente tem a tendência de julgar e de condenar, porque foi o outro que fez. O outro fez. Davi adulterou, Davi pecou, Davi matou. Então ele tem que ser condenado, ele tem que ser morto. Mas e quando eu errei? E quando eu pequei? Porque não foi a questão do adultério ou da morte, foi a questão da quebra da aliança com Deus. Todo pecado é uma quebra de aliança com Deus. Quando eu peco, eu estou dizendo: Senhor, ó, meu trono está livre. Não quero o Senhor no meu trono. Não quero que o Senhor rege a minha vida. Porque a gente, para pecar, não é Deus que está regendo, não. Ou é o nosso eu, ou é o diabo. Não adianta a gente querer se iludir, se enganar. Então, Davi, ele se quebranta na presença de Deus. E Romanos 8, 26 a 28 vai dizer da questão da intercessão do Espírito de Deus, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual a vontade de Deus, Ele sabe como nós devemos orar. Eu creio que essa oração de Davi foi conduzida, sim, pelo Espírito de Deus. Foi um momento de intercessão, de se prostrar ali diante de Deus. E quando nós intercedemos diante de Deus, é um nível um pouco mais avançado da
da oração, mas quando eu intercedo diante de Deus, o meu problema já não é tão mais perturbador para mim, porque eu já confessei, já me rendi, mas agora quando eu intercedo, é a vontade de Deus que eu vou orar, é aquilo que é necessário de Deus que eu vou clamar. Meu problema já foi, então eu preciso interceder, porque na intercessão eu vou me aprofundar mais no conhecimento de Deus. E o interessante que eu quero dizer é que eu creio que Deus quer dizer isso para alguém aqui, mas quando Davi pecou ali, pode ser que por um tempo ele se sentiu amargurado, derrotado, incapaz. E eu quero te dizer, se você passou por algum processo na sua vida, de derrota, de tristeza, ou se assim como Davi caiu, nós caímos, e em algum momento da nossa vida que nós caímos, nós ainda estamos prostrados, hoje o Senhor está te convidando a deixar essa derrota no altar dele. Ele está te convidando a deixar este erro no altar dele. Às vezes, por um olhar e por outro, você se sente condenado. Se Deus não te condena, quem é o homem para te condenar? Se Deus não te rejeita, não te repulsa, quem é o homem para te repulsar? Quem é o homem para te condenar? Quem é o homem para te dizer, não serás aceito? Quem é o homem? É por isso que você, que eu, precisamos entender a grandeza do amor de Deus. Você caiu, pecou, errou. Você chegou no altar de Deus e pediu a absolvição dele? Se não, hoje é o dia. Mas se você pediu, levanta, homem, e anda. Levanta, igreja, e anda. Levanta e anda. O que você está esperando? O que está te impedindo? São os olhares. Deixa Deus tratar. Sabe, são os questionamentos. Deixa Deus tratar. Deus não nos deu autoridade. Me dá água, Pedro. Deus não nos deu autoridade para julgar ninguém. Sabe, o que Deus não quer é que você fique aí mais um ano prostrado na derrota. Mais um ano prostrado na decepção. Deus me chamou, Deus me escolheu, eu fracassei, eu pequei. Sabe, eu posso, pela fé, ver a satisfação de Satanás de ver um grande líder, um grande rei, um grande guerreiro cair como Davi caiu. A satisfação de Satanás deve ter sido imensa. Mas Davi conhecia uma autoridade muito maior do que a que fez ele cair e pecar. Você precisa entender. Satanás te deu uma rasteira. Maior é aquele que te levanta. Maior é aquele que te sustenta. Maior é aquele que diz, levanta. Anda, ergue o teu altar, firma o teu altar e deixe que eu governe a sua vida. Porque se você abrir a porta do seu coração para Deus governar a sua vida, Satanás vai tentar, mas ele não vai encontrar espaço. Ele vai tentar, mas ele não vai achar liberdade.
Então é isso que nós precisamos entender. Nós somos homens, nós somos falhos, nós nunca vamos ser perfeitos, mas o amor dele é o que nos resgata e é o que nos restaura. Então, firme o seu altar de oração, firme o seu altar da adoração. Terceiro, firme, já estou terminando, queridos, para nós orarmos. Terceiro, firme no seu coração o quebrantamento. Quebrantamento não é assim: ah, Senhor, eu pequei porque, o Senhor sabe, a tentação foi muito grande e eu não consegui resistir, não sei o que e tal. Não. Quebrantamento é fazer como Davi fez: Senhor, eu pequei. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Senhor, eu pequei contra ti somente é que eu pequei. Por isso, Senhor, será justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele reconhece o seu erro. A nossa dificuldade é que nós não reconhecemos o nosso erro. Nós não reconhecemos o nosso pecado. A gente, às vezes, se acostuma com a bondade de Deus e a gente acha que errou, pecou e que está tudo certo, que não precisa pedir perdão. Não, queridos, o primeiro passo é reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Sabe, eu vejo, eu entendo pelo Espírito de Deus, não é por mim, pela Cristina, não. Mas eu entendo que tem ministério dentro desta casa enterrado, porque pecou, porque errou e não conseguiu levantar. O Senhor já te perdoou, o Senhor já te disse: levanta e anda. Sabe, não fique prostrado nos erros do passado, mas põe a mão no seu ministério e diz: Senhor, então faça a sua vontade. Senhor, então me guia. Senhor, então que não seja eu, mas que seja o Senhor a me conduzir, que seja o Senhor a me guiar. Porque se formos guiados pelo Espírito de Deus, sempre que o inimigo armar um laço, uma cilada, o Senhor vai nos alertar. Aleluia. O Senhor vai nos alertar. O Senhor vai nos alertar. E aí nós temos a liberdade de escolha. E é onde o altar de Deus deve estar firmado em mim. Porque se o altar de Deus estiver firmado em mim, quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu estou. Quanto maior a minha comunhão com Deus, mais eu resistirei ao pecado. E a palavra de Deus diz: resisti ao pecado e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a tentação ela pode até vir, mas se você estiver firmado com o Senhor, alimentando, firmando o altar, o seu espírito, o Senhor te governará e você vencerá qualquer tentação que vier sobre a sua vida. Quando nós reconhecemos que o Senhor está assentado no trono das nossas vidas, nós já entendemos que é Ele que rege, que é Ele que governa. Nós já entendemos que quando Ele está sentado no trono, nós temos uma única função, que é sermos servos. Quando Ele está sentado no trono, a nossa função como indivíduo e como igreja é servir ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? Nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. E quando nós olhamos para Filipenses 2, do versículo 5 em diante, vai dizer assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar tudo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou e se submeteu até a morte de cruz. Sabe qual é a nossa dificuldade? A minha e a você? Porque em nós não há o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? De amor, de compaixão, de empatia, de servo, de servir
servidão, de humilhação, em nós, muitas vezes não há esse sentimento. É verdade ou não, irmãos? E é esse sentimento que deve reinar as nossas vidas, o nosso coração. Porque se assim for, nós seremos mais que vencedores em todos os projetos liberados por Deus sobre a nossa vida. E nós seremos reconhecidos como um quarto altar, altar de adoradores fiéis ao Deus Altíssimo. Amém. Adoradores. É tempo em que o Senhor busca os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós trilharmos por este caminho, firmando o altar de Deus nas nossas vidas, firmando o altar de Deus e permitindo que Ele guie cada passo das nossas vidas, nós seremos reconhecidos como Davi, como um verdadeiro adorador, como alguém que Satanás olha e fala: ali eu não posso mais tocar, porque ali vai um verdadeiro adorador. Amém. Porque uma coisa é certa, queridos, Davi pagou caro pela consequência do seu erro. Deus perdoou o seu pecado, mas as consequências do seu erro foram gravíssimas. Mas mesmo assim, o Senhor contemplou o coração dele de adorador. Isso quer dizer que Deus não culpa a mim e a você pelo resto das nossas vidas pelo nosso erro. Mas a partir do momento que eu reconheço, que eu me arrependo, o Senhor me torna livre. E a palavra de Deus me diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então em Cristo eu sou liberta, em Cristo eu sou purificada. Então eu quero concluir te dizendo: se em algum momento da sua caminhada, da sua jornada, você escorregou, você caiu, você pecou, você se decepcionou, eu quero te convidar a ficar em pé. Eu sou a primeira a ficar. Eu já estou, né? Eu quero te convidar a você a se colocar, não diante de mim, nem diante dos pastores. Eu quero te convidar a você se colocar diante de Deus neste momento. E dizer para o Senhor aquilo que Ele nos disse no início do culto. Firmar o meu altar. Que você possa dizer: Senhor, eu realmente falhei. Talvez você já pediu perdão para Deus, mas hoje nós vamos selar isso no reino do Espírito, para que você possa sair daqui verdadeiramente crendo que Deus vai mudar a sua história. Deus mudou a história de Davi e Ele quer mudar a sua história hoje. Então eu quero te convidar, se em algum momento da sua jornada você errou, você pecou, não há homem que não peque, queridos, diz a palavra. Se você errou, se você pecou, se você sente travado ainda por qualquer falha lá atrás, eu quero que você se coloque diante de Deus neste momento. E nós vamos colocar uma música e nós vamos orar, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão porque nós caímos, mas não conseguimos mais levantar. Mas hoje o Senhor vai nos levantar para a honra e glória dEle. Sabe, o Senhor quer desenterrar os ministérios dessa casa. O Senhor tem visto vidas prostradas que não conseguem levantar por causa de decepções. E o Senhor te chama hoje a você se posicionar diante dEle e permitir que o altar dEle seja firmado sobre a sua vida. Renner, pode pôr a música para nós, por favor? Feche seus olhos.